Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, desejar um feliz 2026 para vocês, porque é o primeiro episódio da temporada 2026 do nosso bate-papo com Fintechs. Estava até antes aqui do episódio compilando, a gente já tem 124 episódios no ar, desde 2022, no começo eram mais espaçados, aí depois a gente começou com uma constância bem grande. Então, mais um ano aqui da gente conversar bastante sobre esse futuro, né, de finanças, tecnologia e inovação. E hoje a gente tem um episódio de abertura de temporada, vamos dizer assim, muito especial, porque é uma fintech que já participou mais de uma vez aqui, que é a DiviBank, só que hoje com um novo interlocutor, né? A gente já teve aqui os episódios com a Rebecca Fischer, vou deixar inclusive o card para quem quiser acompanhar, um episódio só com ela, um que era especial Dia da Mulher, se eu não me engano, mas hoje a gente tem esse novo interlocutor aqui, que é o Igor Roque de Souza, ele que é o Head of Revenue da DiviBank, daqui a pouquinho ele até vai explicar qual que é o papel dele lá, mas antes de mais nada, Igor, queria dar as boas-vindas para você, agradecer a participação e, primeiramente, inclusive, pedir para você falar um pouquinho mais sobre você, né, sobre sua carreira, sua trajetória, até esse momento que você está com esse papel na DiviBank. Seja muito bem-vindo e a fala é sua. Ô, Vitor, primeiro, obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre a Divi também. Fazer um episódio depois da Rebecca não é uma tarefa tão simples. A Rebecca é uma das co-founders da Divi, então está com o coração inteiro, né, por inteiro do negócio desde a construção. E eu estou na Divi faz menos de um ano, acho que vai fazer um semestre agora que eu estou na Divi. Eu vim com essa missão de liderar, de alguma forma, a geração de demanda, e agora, no começo de janeiro, eu assumi também a área de CS e vendas, então eu estou com aquele quarteto fantástico de gerar dinheiro para a companhia, que é marketing, vendas, CS e parcerias. Então, essas verticais estão todas dentro dessa minha liderança, e a gente faz dessa forma justamente para ser eficiente, para conseguir ter uma estratégia que olhe para todos os pontos, para não ter nenhum silo, né, de estratégia, de repente marketing com um objetivo, vendas com outro, CS com outro. A gente consegue ter uma liderança que olha para o mesmo lugar e pensa como cada uma dessas verticais de alguma forma trabalham para contribuir para esse número. A Divi é uma fintech que teve várias estações, né, da fintech, e nesse exato momento ela se posiciona como um meio de pagamento com orquestração. Então, acho que o objetivo principal da Divi é ser a tecnologia que permite com que os clientes gerem mais receita. E aí isso a gente faz com checkout, isso a gente faz com orquestração de pagamento, isso a gente faz sendo subadquirente. Então, tem várias iniciativas ali que contribuem para isso. E falando um pouco de carreira, eu vim do mercado de e-commerce, então lá atrás trabalhei em agência, em 2009 para 2010 ali eu entro dentro do mercado de e-commerce atendendo algumas contas e começo a trazer minha trajetória toda nesses quase 15 anos aí, trabalhando exclusivamente com e-commerce. Participei e trabalhei em várias plataformas de e-commerce que são super conhecidas no mercado, que são líderes de mercado hoje. Contribuí também na construção de algumas empresas que depois foram vendidas para empresas maiores, em agências que estavam ali no começo, e participei dessa construção inicial e depois foram vendidas para grandes grupos internacionais. E aí isso me faz ter uma carreira bem sólida, principalmente nessa geração de demanda e construção. E aí casa, né, no final do ano passado, ali, último trimestre, casou super essa minha vontade de novo, ter a oportunidade de participar da construção de algo grande. E a Divi estava exatamente nesse momento também, trazendo novas lideranças para oxigenar esse novo momento da companhia, e acho que foi o casamento perfeito. Pô, sensacional, parabéns aí pela trajetória. E acho que até antes de entrar especificamente no universo fintech, né, acho que é legal pegar esses seus 15 anos de experiência com marketing, com e-commerce, e ouvir um pouquinho de você, o que você percebe dessa evolução, como que era lá 15 anos atrás, como que está isso hoje, e para onde você acha também que isso está caminhando, porque o pessoal de casa vai ver, tem muita sinergia justamente essa questão de e-commerce com fintech, e marketing não precisa nem falar, né? Para qualquer empresa, inclusive fintech, é super pertinente, né? Total, acho que os pagamentos, junto com a evolução do mercado de e-commerce, os pagamentos evoluíram, né? Então, quem é daquela primeira era do e-commerce ali de Submarino,
e tudo mais, vai lembrar que os clientes mandavam foto do cartão para o cara digitar na mão ou passar a máquina do cartão, né? Então, assim, os pagamentos, eles eram frágeis, não tinha segurança para o consumidor, era um processo arcaico mesmo, e junto com a evolução do mercado de e-commerce, também evolui os pagamentos, né? Então, a gente tem vivido várias eras dos pagamentos, eu acho que lá atrás, muitos desafios de conectividade, as empresas, os adquirentes eram empresas com sistemas legados em tecnologia muito pesados, e aí nasce os gateways de pagamento para ser um facilitador. Depois, esses meios de pagamento se conectam direto às plataformas e passam a dar um pouco mais de facilidade para quem era lojista. E agora, essa era que a gente está vivendo agora é uma era de multiplicidade de fornecedores, né? Sim, o mercado entendeu que ser refém de um único fornecedor de pagamento, seja pela facilidade que for, de alguma forma você está deixando algum dinheiro fora por problemas de aprovação, por regras, né, de aprovação do mercado como um todo. E hoje a gente volta um pouco ao cenário de 2014 com intermediadores ali que rebatizaram os gateways chamando de orquestradores, né? Mas esses orquestradores agora sendo esses que plugam vários fornecedores, e a gente, como Div, está surfando exatamente esse momento, né? De uma busca por eficiência de aprovação, por uma liberdade em ter vários provedores e decidir de maneira automatizada qual é o melhor provedor para aquela transação específica. E agora, nos últimos 2 anos, tudo muito orquestrado por inteligência artificial. Então, fazer com que a inteligência artificial tome as decisões, fazer com que a inteligência artificial faça essa orquestração, fazer com que a inteligência artificial traga insight para o lojista e para o consumidor, para fazer com que essa taxa de aprovação aumente. Então, acho que a gente vive eras a cada 5, 6 anos, né, de uma mudança completa do mercado, e acho que a gente está exatamente agora, nesse momento, de que novas empresas ou empresas que estão numa fase de escala ou até numa fase de validação, nos próximos 3, 4, 5 anos, podem se tornar as líderes no mercado de pagamentos, né? Então, por mais que ainda seja um mercado muito concentrado nas soluções de adquirência, muitas delas vinculadas aos grandes bancos, que também é um mercado concentrado, eu acredito que os próximos 5 anos a gente vai se surpreender muito com aquela empresa que ninguém conhecia em 2026, mas que em 2030 e 2031 vai ser a grande líder do mercado, que todo mundo vai usar. Eu acho que a gente vive essa busca por velocidade, né? E a IA, de alguma forma, equipara essa disputa de concorrência. Antigamente, para se tornar um adquirente ou para ter uma solução construída de um produto, levava anos, né, para você fazer. Hoje em dia, com IA, se torna tudo mais viável em ciclos mais curtos, né? Não precisa de um grande investimento, não precisa de milhares de pessoas num time, dá para se criar um MVP com eficiência, dá para criar diferenciais específicos nessa solução ou no produto com muita eficiência. Então, eu vejo o mercado caminhando para esse lugar, né? A IA sendo aquilo que vai mudar completamente as cartas e as posições do tabuleiro ali. Os próximos 5 anos vão ser bem emocionantes. Como estão sendo cada vez mais. Eu acho que você trouxe um aspecto muito legal no seu raciocínio, que é, vamos lembrar lá atrás, nem é tanto lá atrás, né, mas os primeiros e-commerce, da Submarino, Americana, Saraiva, sites que alguns deles nem existem mais, mas como era totalmente diferente a experiência de pagamentos, né? Teve esse caso, você falou das fotos, ou até aquele negócio, né? Você gerava o boleto porque tinha um pouco de medo de usar o cartão, só que daí você esquecia de pagar o boleto e pedido cancelado. Então, hoje a gente fala, eu vou comprar uma coisa aqui, Mercado Livre, Amazon, talvez chegue hoje ou amanhã, mas tem muito disso do pagamento mais instantâneo, né? E ainda um pouquinho nesse ponto dos e-commerces e essa questão de pagamentos, também queria ouvir um pouquinho de você, já que você já faz um tempinho que está nesse meio, né? Como também é algo que já está mais distante, entre aspas, mas acho que também, do meu ponto de vista, mudou muito também esse comportamento do consumidor, a questão da pandemia para cá, né? Eu percebo que muitas pessoas tinham restrição de comprar online, de pôr número de cartão, nem tinha Pix até então, e de lá para cá mudou bastante coisa, né? Então, como que você que sempre viveu nesse meio vê essa questão do comportamento pós-pandemia, né?
a pandemia, ela praticamente forçou as pessoas a se digitalizarem, né? Então, a gente ainda tinha uma quebra muito grande entre pessoas que tinham acesso à internet, que fala-se, né, que é a comunidade ativa online, versus os consumidores, né? Ainda existia uma quebra de quase 60% só das pessoas que tinham acesso à internet tinham feito pelo menos uma compra online. Na pandemia, isso entre uma quarentena de 2 anos, né? E todo mundo achava que era 40 dias, mas em uma quarentena de 2 anos, isso se estica muito rápido. Talvez a gente ganhe aí a experiência de consumidores transacionando online, o que demoraria 5, 6, 7 anos, num ciclo curto de um ano e meio, todo mundo teve acesso. Então, todo mundo teve a sua primeira experiência. Isso faz com que exista, né, essa facilidade em gerar mais venda. Mas, no final do dia, se você olha os números de crescimento do mercado de e-commerce, você não vê uma grande expansão do consumo. Você vê aquele pico de 2020, 2021, mas porque os outros modais estavam fechados, então não é um acréscimo, né? É uma migração de canal. E você já vê que os outros anos, 22, 23, 24, até 25, se caminha mais de lado, com pouco crescimento. Então, não quer dizer que o mercado se expandiu, né? Quer dizer que teve uma aceleração e depois o mercado meio que caminhou de lado. O que eu vejo muito de diferente aí, mérito, né, de tudo que foi construído no Brasil nesse sentido, que inclusive a gente tem essa mania, né, muitas vezes de nos colocar, não nos colocar na vanguarda de algumas coisas, né, como um país subdesenvolvido, muitas vezes acha que o país desenvolvido traz soluções melhores. O Pix, ele inspira o mundo todo, né, como um método de pagamento instantâneo, que está mudando completamente o mercado, ganhando uma expansão rápida, né, de share. Eu não diria que o boleto morreu, mas ele está na UTI, assim, fazendo seu testamento, né, porque a experiência do pagamento instantâneo via Pix é infinitamente melhor, gera muito menos burocracia, né? No caso do boleto, por exemplo, se fazia uma reserva de estoque, ficava aquele produto indisponível por 2 dias, o boleto não pagava, voltava, então assim, no Pix não. E o mercado está aprendendo a trabalhar com Pix com muita facilidade. Então, o fato também, muitas empresas de pagamento foram agressivas nas taxas de Pix, permitindo com que tivesse um estímulo maior, né, para essa modalidade. Então, acho que o Pix, de fato, mudou completamente o mercado. Tanto é que as bandeiras também se movimentam aí de alguma forma para tentar colocar a bandeira no meio do arranjo do Pix, porque teoricamente não isola um pouco, né, esse volume de transação fora desse arranjo das bandeiras. Mas eu acho que essa de fato, eu acho que foi a maior mudança vinda da pandemia e desse ciclo, né, de 2 anos ali. Eu acho que o Pix, sim, foi uma grande revolução na forma como a gente faz pagamentos digitais e principalmente os consumidores se acostumarem, né, com essa modalidade, que eu acho que veio para mudar tudo mesmo. Essa sim tirou pessoas que estavam mais na zona de um conforto de um mercado mais maduro e menos multável para um negócio de, cara, precisamos rever nosso modelo de negócio, porque se essa modalidade começa a crescer num ritmo muito acelerado, ela começa a tirar cartões de débito, ela começa a tirar um pouco de share de outros modais que de alguma forma geram receita para mais players, né? Então, eu acho que essa sim foi uma grande revolução, que o mercado está de alguma forma se adaptando, né, a conseguir criar solução para isso. Você trouxe um ponto que vários dos nossos convidados trazem, a gente mesmo coloca, né? Primeiro é essa síndrome do vira-lata, da gente não querer valorizar nada, porque país subdesenvolvido, tudo. Mas realmente o Pix tá no top do mercado financeiro global, né? E aí você colocou um ponto muito legal, né? Até para a questão de logística do vendedor, dos próprios e-commerces como um todo, olha como a gente ganha nessa questão do estoque, da própria liquidez. Então, é um ponto da gente valorizar muito. E acho que também, tanto pela sua experiência prévia com e-commerce, agora também muito com a questão da Divi, vem acho que uma outra grande facilidade tecnológica, que é essa questão dos splits de pagamentos, né? Então, eu queria também ouvir um pouquinho de você essa transformação, como isso também tem ajudado todos os lados, né? Eu acho que, de novo, né, os gateways lá atrás, eles foram um facilitador. De alguma forma,
os provedores de pagamento excluíram o gateway desse jogo, muitos deles até compraram os gateways, né? Então, quando a gente olha para a Cielo, comprou a Braspag, que era uma solução apartada, a Story comprou a Mundipag, solução apartada, a Rede comprou a Maxpago, que era uma solução apartada, passou a ser uma solução de dentro de casa. Então, você vê que eles incorporaram o gateway dentro da sua proposta de valor como um adquirente. Só que hoje a gente vê que muitos desses adquirentes ainda continuam com alguma ou outra dificuldade, né, do ponto de vista de tecnologia, porque são empresas com um legado de tecnologia muito grande. É difícil você virar... A Rede até anunciou recentemente, acho que o primeiro 1 trilhão de TPV processado na rede. É difícil você chegar para uma empresa como essa e falar, não, agora a gente vai mudar a tecnologia por completo e vamos reescrever o código dos nossos produtos. É impossível, né? Mesmo que manobrar um transatlântico, querer dar um cavalinho de pau com um transatlântico. Não vai acontecer. Então, eu acho que os orquestradores, né, e é um pouco do que a gente não faz só isso, mas a gente também faz isso, os orquestradores passam a ser essas soluções que trazem mais tecnologia, uma camada de tecnologia ao produto de pagamento. Então, o split passa a ser não só uma necessidade de quem é um marketplace, por exemplo, mas passa a ser uma eficiência tributária para quem tem uma rede de franquias, para quem tem revendedores. Então, o split não é só acompanhar a legislação, né? Porque marketplace agora precisa ter split. Beleza, também. Mas quem tem uma rede de franquias, de alguma forma também tem eficiência tributária se tiver split. Quem tem rede de revendedores, quem tem repasse de influenciadores. Então, eu acho que os produtos, né, a camada de produto de inteligência, de infraestrutura de pagamentos, ela começa a ter uma necessidade de colocar eficiência. Então, qual eficiência é essa? Depende, pode ser uma eficiência de aprovação, usando mais de um player, tendo mais de uma rota de aprovação. Pode ser uma eficiência de ter mais de um player de prevenção à fraude. Não sei, pode existir vários, pode ter uma eficiência em você ter uma boa negociação com o adquirente de 1 a 3 vezes e de 3 a 6 ter com o outro e clusterizar suas transações. Então, acho que a eficiência ela pode vir de vários cenários, né? Então, a gente está entendendo cada uma desses cenários, conectando esses players às principais plataformas de e-commerce, também uma missão da Divi aqui. Então, hoje, a gente, dentro da Shopify, a gente é o único, até então, né, o único orquestrador homologado da plataforma. Então, isso faz com que, por exemplo, adquirentes que não têm uma conexão direta se conectem, estejam disponíveis para esse ecossistema através da Divi. Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem a missão de fazer o que os adquirentes não conseguem fazer rápido. A gente tem como missão de construir essa camada de eficiência. Sensacional, e ainda abusando dessa experiência, né? Agora já mais olhando bem a questão do marketing, parcerias, como você comentou, né? Como que está isso hoje para um caso como a Divi, ou qual que é a parte mais estratégica desse marketing, qual que é a parte mais desafiadora? É muito mais um pouco da sua rotina, né? Mas eu gosto de perguntar isso porque várias fintechs nos acompanham aqui, stakeholders desse meio, né? E a gente sabe que por mais tenha toda uma fundamentação, toda uma base teórica, o marketing também muda, né? Então, como que está isso aí dentro da Divi hoje? Eu acho que o mercado de pagamentos ele não vive a era mais inteligente do ponto de vista de estratégia de marketing. Assim, o mercado, quando era concentrado em poucos players, tinha pouca concorrência, então meio que se não precisava de uma grande estratégia, já existia uma demanda, né? E essa demanda acabava sendo dividida por poucos players. De repente o mercado abre, muitos players, principalmente com a possibilidade da subadquirência. Cara, tem um player de pagamento por semana novo, entregando algo diferente, né? Mas eu acho que o mercado ainda se baseia muito em taxa. O mercado ainda fica muito brigando por essas coisas, né? A gente entra muito pouco nesse conflito de taxa, a gente tem muito diferencial competitivo no produto que nos permite vender mais eficiência do que ser escolhido por taxa, mas a gente vê os outros players que estão com a gente no mercado brigando muito para isso, né? Então, um dá 2,50, o outro dá 2,48, o outro dá 8,35. Então, assim, a gente vê que principalmente nas brigas de taxa por MDR ali, os clientes acabam até, de alguma forma, ficando
viciados, eles sabem que se jogam a proposta de um para o outro, isso vai de alguma forma dando a ele condições melhores, e o mercado está brigando por isso. Assim. Um head de e-commerce deve ser abordado mensalmente por dezenas de soluções, dizendo que conseguem reduzir a taxa e tudo mais. Então, eu como líder aqui de marketing, de alguma forma pensando, junto com a Rebeca, inclusive, né, pensando nessa estratégia de posicionamento, a gente foge desse caminho. Não somos a empresa mais barata, não vamos ter a melhor taxa do mercado, mas a gente vai entregar melhor volume de receita, vai ter a melhor taxa de aprovação, vai ser a ferramenta mais eficiente. Talvez isso te custe um pouco a mais no MDR, mas quando você fizer a conta de tudo que a gente trouxe de receita nova, essa conta vai fechar. Então, infelizmente, o mercado está sangrando por esse lado mais agressivo, competitivo, né? Empresas listadas em bolsa que precisam entregar resultado principalmente de faturamento, não necessariamente de uma margem EBITDA, né? Mas de um crescimento de TPV, um crescimento de faturamento, infelizmente acabam optando por isso, né? O mercado de alguma forma sangra, mas eu vejo que tem muita gente boa olhando, tentando buscar diferenciação e tendo sucesso, que é o nosso caso. Poucas foram as negociações dos últimos 6 meses que a gente ganhou porque a gente foi a taxa mais baixa, mas a gente foi a ferramenta mais eficiente, né? Então, é difícil em um mercado tão comoditizado você buscar esses diferenciais, mas tem como, existe, a gente está fazendo aqui e está conseguindo obter um excelente resultado, né? Fevereiro mesmo, mês passado, né, o mês que a gente grava aqui, não sei quando você está vendo, pode estar vendo daqui 10 anos, né, mas a gente está gravando em março, em fevereiro, a gente teve o melhor resultado de vendas dos últimos 6 meses na Divi, não optando por ser uma taxa rasgada, não optando por ser um competidor comoditizado. Isso, assim, isso prova que dá para fazer, né? É um pouco mais difícil, seria muito mais fácil eu ir lá com um MDR rasgado e ficar brincando de rouba-monte, eu falo, né, que é tirar um player de um lugar e pôr no outro, mas isso traz pouca saúde, né, principalmente para um negócio como o nosso, que está em expansão. Então, eu acho que mais do que faturamento, mais do que essas métricas, muitas vezes que a gente gosta de olhar de crescimento, importa a margem, importa a saúde do negócio, né, importa eficiência, importa a capacidade de você investir em um time que possa desenvolver para aquele cliente novas soluções e que faça ele ficar com a LTV grande com a gente, e não ficar comigo porque eu tenho taxa agora 4 meses, daqui 4 meses ele está com a verdinha, daqui a pouco ele está com a laranjinha, daqui a pouco ele está com a azul, né? Então, é pouco saudável, né, para o mercado e principalmente para a gente esse caminho. E foi muito legal essa frase, sua fala como um todo, né, não só a frase, porque 1 ano atrás, mais ou menos, no episódio com a Rebeca, ela falou exatamente isso. A Divi não está aqui com a proposta de ter taxa melhor. Assim, essa experiência como um todo, o valor agregado. Então, exato. Por isso que, mais uma vez, eu reforço para o pessoal, inclusive, assistir o episódio com ela, para ver que é a proposta de valor clara da Divi, né? E até a minha pergunta, antes da gente partir para contatos, tudo, é justamente nesse sentido, né? Pensando em 2026, esse panorama que a gente está vendo de mercado, meio de pagamento, e-commerce, o que vocês estão imaginando para esse ano? Que estratégias vocês estão buscando? Para daí, na sequência, se quiser até já emendar, deixar seus contatos, que aí, como você disse, a frente de parcerias também acaba caindo junto com você, né? A gente entendeu que quem busca um saving de receita, né? Não de receita, mas de margem, né? Buscando, às vezes, um MDR descontado ali, não vai enxergar valor no que a gente está fazendo. Então, clientes, óbvio, procuram, a gente entra em negócios que a gente vê que o apetite do cara é ter um saving. Mas a gente percebe, né, no decorrer que não é onde a gente entrega valor. Então, o que a gente tem buscado como estratégia? Encontrar quais são as operações em comum que tem problemas de aprovação de pagamentos. E aí, quando a gente começa a vasculhar o mercado para olhar isso, a gente vê que tem um oceano azul de soluções como essa, que vão, muitas vezes, ter um MDR rasgado, mas que vão ter acesso ou uma taxa de aprovação muito baixa. E aí, a gente consegue trazer uma solução completa que melhora a eficiência de aprovação
e, consequentemente, mesmo pagando um MDR mais caro, uma taxa mais alta, ainda assim vai compensar pelo tanto de receita que está sendo gerada acrescida ao resultado anterior. Então, esse é o caminho que a gente está indo. A gente olha um mercado mais middle market enterprise, então entendemos que o SMB, o comércio local, esse cliente muito pequeno com baixo volume, a gente não entrega tanto valor, por mais que a gente melhore muito a taxa de aprovação, o que eu vou acrescer de faturamento para ele ainda é um ganho muito marginal. Então, para a gente, são operações já maduras, middle market, enterprise, onde a gente tem mais eficiência mesmo, assim, entrega resultado mesmo, operações que faturam mais de 1 milhão por mês no digital. Aí sim eu tenho um volume grande de dinheiro não aprovado, de vendas legítimas reprovadas, e aí eu consigo, através da minha infraestrutura e do meu produto, conseguir uma taxa boa de aprovação. E a gente vai muito nesse mercado digital, principalmente no e-commerce, colado muito junto com as plataformas de e-commerce, né? Então, hoje a gente está integrado com a Vertex, integrado com a Shopify, integrado com a WBuy, desenvolvendo uma integração nova com o app, olhando realmente essas plataformas que têm clientes maiores, e é para onde a gente está indo, né, com esses volumes maiores. E no nosso caso, também a gente vai acabar sendo uma solução, nesse primeiro momento, muito mais boutique, com menos clientes, uma concentração de TPV maior para o cliente, porque isso faz com que a gente entre a fundo em cada operação, tenha um atendimento mais próximo, consiga ajustar, né, a plataforma para que ela tenha a melhor aprovação possível para aquele cenário em específico. E isso nos faz diferente, porque nas soluções que são mais populares, você não vai ter esse nível de especificidade, né? Então, isso também faz com que a gente consiga resultados muito superiores aos competidores. Até abrir um cliente aqui recente, a gente fez um levantamento com um cliente específico que migrou para a gente fazem 3 meses, e a gente levou esse cliente de 88 de taxa de aprovação para 96 em 3 meses. Cara, uma eficiência muito grande. Para quem é do mercado de pagamento, sabe que 88 não é uma taxa ruim de aprovação. É bem comum que fique entre 85% e 90%, é o mais comum, o mais popular. Mas, cara, a gente levou um nível máximo de eficiência. Praticamente, ele não faz nenhuma reprovação de venda que não seja, ou, de fato, uma tentativa de fraude ou uma venda por falta de saldo, coisa assim. Então, 100% das vendas legítimas estão sendo aprovadas. É praticamente isso, né? Recente teve uma pesquisa da Visa que trouxe que, em média, de 2,5% a 3% é o índice de tentativa de fraude de uma operação, em média, né? Então, se você está tendo uma taxa de aprovação de 97%, 96%, você está praticamente aprovando tudo que não é fraude, né? Então, é isso. Esse é o nível de eficiência que a gente consegue construir, de especificidade, de customização, e é justamente para esse lugar que a gente está indo. Eu acho que mais uma vez reforça essa importância do valor agregado, né? Não adianta nada só querer o que vai ter a menor taxa, mas daí talvez no outro lado tenha uma taxa de aprovação bem maior, né? Acho que você trouxe aí, inclusive, um caso real para mostrar para o pessoal, acho que esse novo momento da gente olhar na hora que for escolher uma solução de pagamentos. E, mais uma vez, a DivBank mostrando isso funciona muito bem, né? Até emendando nisso, né, tenho certeza que tem interessados em ou conhecer a solução para trazer para dentro de casa, ou às vezes até e-commerces que queiram parcerias, seja quem for, né? Como que pode ser feito esse contato? Por quais redes é legal conhecer um pouquinho mais sobre a Div? Eu sugiro que você acesse nosso Instagram, a divbank.co, e também, eu acho que o site também, divbank.co, eu acho que faz sentido você conhecer por lá. E também seguir os perfis dos fundadores, né? E meu perfil no LinkedIn também, a gente é bem ativo. A gente constrói, realmente, estamos construindo a Div mostrando o que a gente está fazendo. Então, o meu LinkedIn é Igor Roque, Igor com HY. Igor com HY provavelmente vão ter poucos, e daí Roque, com certeza só vai ter um. E a Rebeca Fischer, Rebeca com 2 Cs, Fischer, que também é uma das founders aqui. E o Jaime também, que é o CEO, muito menos presente com publicações, mas é importante seguir também lá. Então, o Jaime também é o CEO aqui da Div, e eu acho que faz muito sentido também seguir por lá.
E caso você tenha algum interesse em falar com a gente, marcar uma reunião, só acessar o site, agendar lá a sua reunião. Vou ter o maior prazer de atender você, nosso time vai estar também super à disposição para entender o seu cenário, para entender onde estão as oportunidades de ganho de performance em pagamentos digitais, e aí sim desenvolver um cenário, uma infraestrutura para que você possa ter o máximo de eficiência, né? Então, a gente aqui gosta muito de entender, de saber por onde você já passou, quais players você já usou. Tem muitos lojistas e muitas empresas que já rodaram por tudo, e a gente sabe o quão é frustrante, né? Tantas migrações de pagamento, e ainda assim não conseguir eficiência. Então, a gente é bem detalhista, gosta de entender muito no detalhe cada cenário para conseguir, de fato, propor coisas como essa que eu disse, né? De 5%, 6% de ganho de eficiência em uma operação que já estava, na média, numa eficiência boa, né? Então, esse é um pouco do cenário da Divi. Não, sensacional, achei super bacana falar não só da questão das páginas da própria Divi, mas também do C-Levels. A Rebeca, inclusive, foi reconhecida ano passado na nossa premiação de C-Levels, então acho que é uma boa fonte para o pessoal desse meio estar conectado, estar acompanhando. E como eu tinha dito no começo, né, mais uma vez foi um grande prazer estar falando com vocês da DiviBank. Estamos sempre de portas abertas e super te agradeço, viu, Igor? Acho que foi um bate-papo para lá de especial. Acho que um ótimo momento para a gente ver o que vai ser o 2026 e desejo muito sucesso para vocês nessa trajetória. Pô, Vitor, eu que agradeço. Você sempre abrindo as portas para a Divi, para a gente poder contar de tudo que a gente está fazendo. Espero voltar mais vezes aqui em breve para a gente contar coisas ainda maiores. Tem muitos lançamentos para acontecer esse ano, tem muita evolução do produto. A gente está ficando quase que um core em IA ali, então vão existir coisas nos próximos meses para a gente apresentar bem fora do que é padrão. Então, tenho certeza que a gente vai ter muitos outros papos legais também para ter aí no futuro. E queria agradecer também quem está assistindo a gente até agora, investiu 30 minutos do dia, né, para ouvir a gente. Então, queria agradecer vocês. Se quiserem também se conectar no LinkedIn, a gente troca uma ideia. Se você também é do mercado de pagamentos, não necessariamente é um possível consumidor de DiviBank, mas tem uma startup, quer trocar figurinha também, cara, super aberto para esse momento com vocês. Acho que o mercado, quando se ajuda, quando está em conjunto, em comunidade, ele cresce. E quando a maré sobe, o barco de todo mundo sobe, né? Então, acho que esse é um pouco do papel que você faz aí, Vitor, com o canal, mas também acho que todo mundo que está envolvido com pagamentos deveria ter esse mindset, né? De ajuda mútua sempre faz com que o mercado todo cresça, e o Brasil é vanguarda de pagamentos, a gente precisa levantar essa bandeira mesmo, porque tem muita coisa legal sendo construída aqui e que não está sendo construída em nenhum outro lugar do mundo, né? Realmente é levantar essa bandeira, vestir essa camisa, e com certeza a gente está aqui de portas abertas, já o convite feito para vocês trazerem as novidades. E é o que eu falo, pessoal, né? Muito mais do que o like, o se inscrever, claro, a gente agradece, mas compartilhe o conteúdo, porque vocês viram o Igor um profissional com uma fala muito didática, tanto no sentido de e-commerce, pagamentos, então vale a pena compartilhar e se conectar com ele. Com isso, então, a gente fecha o primeiro episódio do ano, né? Mas primeiro de muitos. Obrigado mais uma vez, Igor. Obrigado, pessoal aí de casa. E a gente se vê nos próximos episódios, gente. Até lá. Até mais. Tchau, tchau.